aí, vocês gostaram da quinta temporada de Stranger Things? Oiê, eu sou a Julia, eu falo sobre cultura pop, entretenimento, tudo que eu gosto aqui no YouTube, mas também no Instagram e no TikTok, me sigam por lá. E hoje a gente vai falar da quinta temporada de Stranger Things, onde deu errado e por quê. Vamos lá? Primeiro, para ter um panorama geral sobre a quinta temporada, ela saiu em 3 partes, né, no final do ano passado, 2025. O volume 1 tinha 4 episódios, o volume 2, 3 episódios, e a finale, um episódio só de 2 horas. Eu adorei o primeiro volume, eu acho que ele trouxe muitas coisas legais, ele trouxe aquela sensação de, meu Deus, eu adoro assistir Stranger Things, e as minhas expectativas pro volume 2 estavam altíssimas. Mas aí ele foi meio que mais ou menos, assim, eu não achei ele tão bom quanto o primeiro, ainda achei legal, ainda achei que trouxe bastante coisa legal. Por exemplo, a resolução do conflito do Dustin e do Steve foi muito bom, o retorno da Max, mas ele realmente foi assim, mais ou menos. Pra ele combinar ali com o conjunto da obra, teria que ter tido uma finale muito boa. E não foi isso que aconteceu. Eu achei a finale não ruim, né? Não assim... Já tivemos piores, já tivemos Game of Thrones, mas também já tivemos melhores. Eu acho que a finale em si foi muito morna, foi muito mais ou menos. Basicamente, o último episódio, eles só executaram o plano do penúltimo, não teve grandes reviravoltas nem nada, depois teve 40 minutos de um epílogo. E a gente vai falar mais a fundo sobre a finale, sobre tudo que eu não gostei mais pra frente, porque realmente eu acho que a quinta temporada, ela tem suas coisas boas, mas pela finale ter sido tão morna, isso meio que respingou no resto. E assim... é a última temporada de Stranger Things. Se fosse uma temporada aleatória, se ainda fosse ter série, tudo bem ter uma finale meio morna. Mesmo que as finales de todas as outras temporadas tenham sido bem legais, eu acho que se não fosse a última temporada, ok, a finale não ter sido tudo isso. Mas foi, né? E eu acho que pra uma série grandiosa como Stranger Things, uma série que movimenta tantas pessoas, cativou tantos fãs, uma série que tem tantas coisas legais, ter uma finale assim, mais ou menos, foi bem decepcionante. Eu não acho ruim, não acho grotescamente ruim. Eu só acho decepcionante, porque a gente esperava muito mais. E aí, a partir disso, surgiram teorias, como o Conformity Gate. Vocês devem ter acompanhado. Stranger Things não é a primeira série do mundo em que os fãs resolvem criar uma teoria falando que vai ter um final alternativo, vai ter um episódio surpresa. Mas foi talvez a primeira série em que essa teoria de que aquele final não era o final verdadeiro realmente estourou a bolha e foi parar em tudo que é canto. Vocês devem ter acompanhado, né? O Conformity Gate foi uma teoria que começou aí na internet, que começou a surgir no Twitter, no TikTok, de repente quando tava por todo canto. E é uma teoria que falava que o último episódio, na verdade, tinha sido toda uma ilusão do Vecna e que teria um episódio extra. E até hoje as pessoas estão falando que esse episódio extra vai sair. E eu queria muito que saísse, na verdade, porque seria muito legal se esse final tivesse sido tão assim, meia boca, tão mais ou menos, porque na verdade é uma ilusão criada pelo vilão e agora a gente vai ter um final bom de verdade. Eu só fico imaginando, assim, um universo paralelo em que, na verdade, essa teoria é real. E eu penso, putz, as pessoas devem ser tão felizes lá. E eu acho meio feio, assim, pros Duffer Brothers, né, que são os criadores de Stranger Things, ver que o final deles foi tão decepcionante e a maioria das pessoas quis acreditar que teria um episódio extra. Precisava falar um pouquinho sobre o Conformity Gate, que é um negócio que ainda está rodando na internet, as pessoas ainda acham que vai acontecer. E se acontecer, eu vou ficar muito feliz, tá? Eu não acho que vai acontecer, mas se acontecer, eu vou achar tudo. Agora eu queria entrar num primeiro ponto, assim, mais geral da quinta temporada, que é o que eu acho que, assim, todas as temporadas de Stranger Things, elas têm algo distinto sobre elas. Na primeira temporada, a gente tem o desaparecimento do Will e o aparecimento da Eleven. Na segunda temporada, a gente tem o negócio do Will estar sendo possuído pelo Devorador de Mentes, o Mind Flayer. Na terceira temporada, tem o troço das pessoas estarem ali explodindo, as pessoas e os ratos explodindo pra virar aquele Mind Flayer gigante. E também toda a questão da rua e do shopping. Na quarta temporada, que é icônica, a gente tem todo o mistério do Vecna. Cada temporada, ela tem algo especial, distinto, interessante sobre o plot sobrenatural de Stranger Things. Tem esse mistério todo, que é uma das coisas principais de Stranger Things. E aí, se a gente for parar pra pensar no cerne da quinta temporada, meio que não tem, né? Tem o fato que eles querem derrotar o Vecna, o Will descobre que tem poderes, o negócio deles descobrirem as dimensões ali, fazerem uma cena em que eles fazem uma super explicação, foi meio que isso. Porque, na verdade, o que era pra ser o cerne dessa temporada é todo o plot da Holly e das crianças. E é aí que eu acho que a gente tem a primeira grande fraqueza da quinta temporada. Na quinta temporada de Stranger Things, eles trouxeram mais destaque pra Holly Wheeler, que é uma personagem que tá na série desde a primeira temporada. Ela é a irmã mais nova da Nancy e do Mike. Porém, ela não tinha fala, era basicamente uma figurante durante todo esse tempo. E agora, na quinta temporada, ela realmente teve um destaque, teve até uma troca de atriz, e eu acho que a menina que interpretou ela, né, o Fisher, ela foi muito bem como Holly, mas na minha visão, toda essa história da Holly, das crianças, foi uma das grandes fraquezas dessa temporada, porque era pra ser um cerne da temporada, era pra ser o centro da temporada. E o que acontece? A gente não teve tempo pra se importar com a Holly, e eu sei que ela tá ali desde o começo. E nas primeiras temporadas não tem como se conectar emocionalmente com ela não tem fala, ela não demonstra nenhum tipo de individualidade. Então existe todo um mistério que é muito legal. As crianças têm um amigo imaginário em comum, um amigo imaginário misterioso, que é o Mr. What's It em inglês, Senhor que é na legenda em português, e Senhor Fulano
no dublado, tem 3 nomes. Não é muito legal as crianças estarem tendo um amigo imaginário em comum, misterioso, mas isso foi tão passado por cima, tão mal explorado, que a gente não entende por que essas crianças especificamente têm esse amigo imaginário. Quando a gente lembra da 4ª temporada, que tinham vários personagens que estavam sendo ali ameaçados pelo Vecna, eles tinham coisas específicas que justificavam a ameaça do Vecna. Então, a Max tinha a questão do Billy, aquele menino lá que trabalhava no jornal com a Nancy, ele tinha aquele negócio lá do acidente de carro. A Chrissy tinha as questões em casa, as questões que ela tinha com a própria aparência, então cada um deles você sabia por que o Vecna estava indo atrás deles. As crianças com o Mr. Watson, Sr. Fulano, Sr. que é, não, a gente não sabe o que existia em comum entre essas crianças pra que o Henry, né, o Henry Creel tivesse indo atrás dela. Então por que o Derek, que é o menino que é o bully, tava ali no meio do balaio com a Holly, que é a nossa heroína? Eu não sei. Eles trazem 12 crianças novas, quer dizer, a Holly teoricamente nova, né, porque até agora ela não tinha uma personalidade. Você traz essas 12 crianças novas e a gente não sabe por que a gente deveria se importar com elas. E não é uma questão de dar uma grande biografia dos personagens, nem nada disso. Se a gente lembrar ali na 4ª temporada, em uma cena a gente consegue se importar com a Chrissy e se importar com o Ed. Porque nessa uma cena a gente sabe quem eles são, o que eles valorizam, o que é que dói neles. A gente consegue entender quem os personagens são e simpatizar com eles. A mesma coisa não acontece com esse bando de crianças que surgiu. Podia surgir qualquer criança, tendo qualquer característica. Às vezes não se conecta com elas, porque a gente não sabe nada delas. E aí, eu sei que eles queriam fazer a Holly desaparecer como um paralelo ao Will. Tanto que o episódio que ela desaparece se chama O Desaparecimento de Holly Wheeler. Fazendo um paralelo ao primeiro episódio da série, né? O desaparecimento de Will Byers. A questão é que, quando o Will desapareceu, a gente tinha uma urgência de descobrir onde ele estava, porque a gente não sabia onde ele estava. Com a Holly, a gente sabe onde ela tá. Ela tá naquela casa lá, com o Vecna, fazendo bolinho. Então não existe uma urgência de a gente descobrir o que aconteceu com essas crianças, porque a gente já sabe onde elas estão. Não funciona como paralelo com o Will. O que fazia o plot do Will instigante era o fato de que a gente não sabia o que tinha acontecido com ele, não o fato que ele tinha desaparecido. Então fica tudo muito jogado. A gente não sabe por que a gente devia se importar com o plot da Holly, dessas crianças, por que esse amigo imaginário pegou essas crianças especificamente, por que elas estavam tão ligadas a ele. Tudo isso dividiu o foco da temporada inteira. A metade do tempo, praticamente, 1/3 do tempo, pelo menos, a gente tava vendo personagens com quem a gente não se importa. Que a narrativa, que a história construída não fez a gente se importar. Eu acho que comparar a Holly com a Max, por exemplo, é muito interessante. Porque a Max era uma personagem mais secundária na 2ª e na 3ª temporada, mas na 4ª ela se tornou realmente uma protagonista. E a gente se importa com a história dela. Porque na 2ª e na 3ª temporadas a gente conheceu ela, a gente sabia como ela era. Na 4ª temporada a gente já se importava muito com ela pra realmente mergulhar nessa história dela sendo ameaçada pelo Vecna. A Holly não, ela tá ali desde o começo, mas ela nunca teve uma personalidade. Se ela tivesse ali, se ela não tivesse ali, não fazia muita diferença. Mesmo que a atriz esteja fazendo um trabalho incrível como Holly, o roteiro não deu o suficiente pra Holly pra que a gente se conectasse emocionalmente com ela, como a gente tem conexão emocional com todos os outros personagens. Eu acredito que uma solução simples pra isso teria sido outro personagem ter sumido. Se é pra pegar um Wheeler, que fosse o Mike. Faria um paralelo muito interessante com o Will, né? Porque na 1ª temporada a gente tem o Mike procurando o Will loucamente. Na 5ª temporada podia ser o Will procurando o Mike loucamente. O Mike é um personagem que a gente já conhece, é um Wheeler. Ah, não, tinha que ser um personagem mais novo. A Erica. Ela também é uma irmã de um personagem do núcleo principal. Ela está há algum tempo já aparecendo. A gente sabe a personalidade dela, a gente sabe o que ela gosta, a gente sabe o que ela pensa. A gente já se importa com ela. Se ela tivesse sumido, teria sido muito mais forte, porque é uma personagem que a gente já tem uma conexão emocional. E aí vai falar, ah não, mas é que a Erica é muito esperta pra fazer isso, a Erica jamais cairia na do Mr. Watson. Eu sei que a Erica ela é muito inteligente, ela é forte, ela é maravilhosa, mas ela é uma menina. No final das contas. E se na 4ª temporada a Max também é uma personagem forte, esperta e tudo mais, ela esteve ali no radar do Vecna, eu não vejo por que a Erica não poderia estar na 5ª temporada e teria sido mais interessante, acredito eu, se é pra ser um personagem mais novo. Eu sei que ela não tem exatamente a mesma idade que o Will tinha quando o Will sumiu, mas a verdade é que nem os Duffer Brothers sabem a idade que o Will tinha quando ele sumiu, porque colocam isso errado no roteiro, né? A gente vai falar sobre isso um pouco depois. Mas se a idade fosse tão importante assim, eles não teriam errado no roteiro. Essa é uma das primeiras fraquezas dessa temporada. É pra ser o cerne da temporada. É pra ser aquilo que é especial da temporada, só que foi executado de forma fraca. A gente se importa muito mais com o que tá acontecendo além disso. E outro problema que a gente teve aqui foi muita ponta solta e muito furo bobo. Por exemplo, dia 6 de novembro. O mundo invertido tava congelado no dia 6 de novembro. É o dia em que o Will foi levado lá na 1ª temporada. E aí o Lucas ficou batendo a tecla de que esse era um dia importante, que não acreditava em coincidência. E tudo bem, esse seria o dia em que o Vecna iria ali fazer os mundos se juntarem, mas
Porque em nenhum momento nessa temporada foi esclarecido por que o dia 6 de novembro é tão importante. E eu não sei se vocês já ouviram falar na famosa peça The First Shadow. Acho que tem agora em Nova York e Londres uma peça de Stranger Things chamada The First Shadow, uma peça de teatro, que conta a história do Henry Creel, do Vecna. Então se passa vários anos antes de Stranger Things, e a própria Joyce e o Hopper estão mais novos. E nessa peça, a Joyce está fazendo uma peça de teatro, uma peça dentro da peça. E essa peça vai acontecer também no dia 6 de novembro. Em nenhum momento eles falam sobre isso. Eu acho que aparece, na hora que a Max pega um panfleto ali, aparece que vai ser no dia 6 de novembro, mas é engraçado, né? Porque o Lucas chega e fala, eu não acredito em coincidências. E aí tudo é uma grande coincidência. Nessa peça a gente também descobre que a Joyce e o Hopper conheciam o Henry Creel. E em nenhum momento isso é abordado na série. Inclusive perguntaram pros Duffer Brothers, eles falaram, eles perceberam sim, não foi fora de cena ali, mas eles perceberam. É cada coisa. E, voltando a falar sobre essa peça, foi divulgado em material extra da peça que o aniversário do Henry Creel é dia 22 de março, igual ao aniversário do Will. E aí a gente entra no segundo grande furo dessa série, chamado de Birthday Gate, que é uma teoria. Uma coisa que parecia um sinal, as pessoas vão lá e criam uma teoria, na verdade não era um sinal, era só um furo mesmo. Se você não sabe o que é Birthday Gate, eu até fiz um vídeo curto falando sobre isso, mas basicamente o aniversário do Will é 22 de março. A Joyce fala sobre isso ali na segunda temporada. E aí na quarta temporada, quando eles têm aquela cena no ringue de patinação, a Eleven é filmada lá naquele momento que eles jogam um milkshake nela, alguma coisa assim, e aí tá escrito 22 de março. Teoricamente, eles estavam ali naquele ringue de patinação no aniversário do Will e ninguém lembrou que era aniversário do Will. Aí, quando perguntaram pros Duffer Brothers, eles falaram, não, foi sem querer, a gente não percebeu e vamos mudar a Joyce falando o aniversário do Will pra ser 22 de maio e não 22 de março. Por que não muda do vídeo? Eu não entendi. Porém, não mudou nem do vídeo e nem a Joyce falando. Inclusive, agora que eu vou falar o que eu tava falando na parte anterior ali, um momento na quinta temporada em que a Joyce olha pro Will e fala, que tipo de mãe não checa o seu filho de 11 anos? Se referindo a quando ele desapareceu. Só que quando ele desapareceu, ele tinha 12. E aí todo mundo viu isso e relacionou com o negócio do aniversário do Will e pensou, tem algo aí. Tem alguma coisa sobre o aniversário do Will, sobre a idade do Will que não tá certa. E era só um furo. Um furo que podia ser resolvido de forma muito fácil. Tipo, não tinha uma pessoa pra revisar o roteiro e falar, não, ele desapareceu com 12 e não com 11. E é bobo. É um furo bobo. Porque às vezes eu sei que às vezes tá criando uma história super complexa e aí cria-se um furo que meio que não tem muito o que fazer. Mas esses tinha muito o que fazer, era bem óbvio, era bem simples. Aí também vamos falar das criaturas do mundo invertido, porque os Demobats que apareceram ali no final da quarta temporada, eles só serviram pra matar o Ed, né, porque eles nunca mais apareceram depois. E os Demogorgons, eu sei que o Vecna é pra ser o grande vilão, também o Devorador de Mentes, os grandes vilões, mas assim, se você perguntar qual que é o vilão de Stranger Things, o vilão icônico, aquela figura que todo mundo lembra, é o Demogorgon. É o Demogorgon que tá estampando sorvete de Stranger Things. Então, por que na batalha final não teve um Demogorgon? Que foi o primeiro vilão, o vilão icônico da série. Isso não faz sentido, isso não entra na minha cabeça. Não vilão, né? O monstro. Mas, tipo, não entra na minha cabeça. Perguntaram pro Duffer Brothers por que não tinha nenhum Demogorgon. Ele falou, é porque eles estavam de férias. É porque o Vecna esqueceu de chamar eles. Pelo amor de Deus, vamos parar de dar desculpa. E também os Demodogs, né? Que são os cachorros lá, democães. Também desapareceram. Outra coisa também que nunca mais foi abordada eram as cartas da Max. Ali na quarta temporada, quando a Max achou que poderia morrer ali nas mãos do Vecna, ela faz várias cartas pra vários dos personagens. E nunca mais ninguém fala dessas cartas. Também alguns personagens desapareceram da face da Terra, como a Suzy, a namorada, ex-namorada do Dustin, né, porque não apareceu mais, nem falou se terminou nem nada. Sendo que ela aparece nas últimas 2 temporadas. Ela é importante pra resolver alguns mistérios ali nas 2 últimas temporadas e não foi mencionada uma vez nessa, achei ó. A mãe da Max também, o Argyle, que tava ali com eles no final da quarta, sumiu, não foi mais mencionado. E o Dr. Owens, que tá lá desde a segunda temporada. Não foi nem mencionado, como se ele nem existisse. Tipo assim, se é pra ele não existir na quinta, podia ter matado ele na quarta logo, pronto. Senão a gente fica o tempo todo, mas ele podia aparecer, ele podia ajudar em alguma coisa, mas não. Nada, não ficamos sabendo nada sobre a origem do Devorador de Mentes. A gente não entende por que ele tava num deserto, sendo que ele gosta de frio. O tempo todo eles falam como o Will tá conectado com a mente coletiva, que quando o Vecna sente alguma coisa, ele sente também. Quando o Mind Flayer sente alguma coisa, ele sente também. Como é que mataram o Vecna e o Mind Flayer e o Will continuou normal? Como que ele foi separado da mente coletiva? Daí os Duffers vão falar, não, é porque ali vocês não viram, porque estavam filmando outra coisa. Mas ali atrás, o Will tava fazendo um ritual e daí ele foi separado da mente coletiva. Tá bom. E assim, por que o Vecna precisava de 12 crianças? Qual era a obsessão dele por relógios? Lá na quarta temporada, o Steve fica tipo, por que esse cara ele é obcecado por relógios? Será que ele fazia relógios?
E até agora essa foi a única resposta que a gente teve do fato do Vecna ser obcecado por relógio. E vamos falar do Vecna aqui. A gente tem nas nossas mãos um vilão que consegue criar ilusões, mexer com a cabeça das pessoas. Ele mal fez isso, tirando aquela cena do Hopper, em que o Vecna entra na mente do Hopper, cria toda uma ilusão e faz o Hopper atirar na Eleven. Cria essa ilusão de que ele atirou na Eleven. Essa foi a única cena desse episódio que me surpreendeu. Que eu pensei, oh, meu Deus, agora vai. Não foi, porque realmente mostra o potencial do Vecna como vilão. E foi só esse momento mesmo, porque depois ele podia sair botando ilusão na cabeça de todo mundo, seria muito legal. Seria muito sombrio, seria muito interessante como roteiro, mas não. Tipo, vamos comparar o Vecna da quarta temporada com a da quinta. Eu sei que mudou um pouquinho do design dele, mas isso não tem nada a ver com o design, isso tem a ver com o roteiro. Ele só fica o tempo todo, it's time, chegou a hora, pessoal, chegou a hora, e a hora não chega nunca. Eu gostei muito das cenas do Henry Creel. Eu acho que o Jamie Campbell Bower, que é o ator do Vecna, ele deu muito o nome dele. O problema é que as coisas acontecem muito rápido. Não deu tempo suficiente pra gente ter medo do Vecna. O Vecna tava o tempo todo sendo um tonto. E aí eles falam, ai, vai ter um grande plot twist, vai ter uma reviravolta, pessoal. E a reviravolta é, na verdade, o Vecna, o Henry Creel, ele não tava sendo manipulado. Ele queria a mesma coisa que o Devorador de Mentes queria. Mas isso não é uma reviravolta. Em nenhum momento dá a entender que o Vecna poderia ser um tipo de vítima. Isso é uma teoria dos fãs, assim, do submundo da internet. As pessoas tinham essa teoria de que talvez o Vecna não fosse o grande vilão, ele estivesse sendo o tempo inteiro controlado pelo Devorador de Mentes e a gente fosse descobrir que ele é uma vítima. E aí, a grande reviravolta é o fato de que não era isso. Sendo que em nenhum momento isso foi trazido em pauta, isso era só uma teoria. A motivação do Vecna é confusa, é meio inútil, o poder dele ele nem usa. Como é que um vilão consegue acessar a mente das pessoas pra saber os traumas, pra saber os medos mais profundos, mas não consegue acessar o suficiente pra saber o plano deles? Tipo, a parte mais interessante do Vecna como vilão é a capacidade dele de criar ilusões e mexer na cabeça das pessoas. Isso foi esquecido, isso foi ignorado, e pra quê? É por isso que a teoria do Conformity Gate, que fala que o final ali, ele é uma ilusão do Vecna, faz todo sentido. Porque daí pelo menos mostraria o vilão tendo algum tipo de utilidade, fazendo alguma coisa que preste. A coisa mais assustadora que ele faz é quando ele ameaça o Will e fala que vai usar ele como espião pra descobrir onde é que a Max tá. Mas, tipo, ela tá no hospital, né? Onde mais ela estaria? Tudo que impediu ele de atacar o hospital é que ele não sabia qual era o quarto que a Max tava. Inclusive, vamos fazer um pequeno adendo aqui? A Max é minha personagem preferida de Stranger Things, tá? E o meu aniversário é dia 4 de dezembro. O quarto que a Max estava no hospital é 412. Eu senti que isso foi pra mim especificamente. Enfim, o Vecna, coitado, um vilão tão interessante, com um ator tão bom, mas tão subutilizado, tão inútil na última temporada. Porque no final das contas, o grande vilão era o Devorador de Mentes. Desculpa, não teve construção suficiente pra gente chegar nesse aspecto, e você botar uma criatura que fala o tempo todo que gosta do frio no meio do deserto também não faz sentido nenhum. Mas não foi só o vilão que teve o seu arco ali prejudicado, e sim a maioria dos personagens. Algumas coisas que eu tô falando são mais do finale e algumas são da temporada inteira. Isso aqui é da temporada inteira. Joyce Byers. Nas temporadas anteriores, ela tinha sempre uma coisa que ela fazia. Ela tinha uma side quest, digamos. Ah, não, as luzes de Natal, os ímãs, os desenhos, a boneca russa. Ela sempre tinha um negócio. Nessa, ela foi totalmente deixada de lado. Imagina você ter a Winona Ryder no seu elenco e você simplesmente fazer ela ser uma tonta a temporada inteira. E só ficar, assim, super preocupada com o filho dela e negligenciando o outro. E daí, ai, não, mas é porque fizeram ela matar o Vecna. Desculpa, fazer ela falar uma frase extremamente clichê e dar a machadada na cabeça do cara. Eu acho que isso não é tão interessante quanto que ela teve nas outras temporadas, sabe? Tipo, é clichê, é bobo. Você mexeu com a família errada. Ai, pelo amor de Deus, que vergonha alheia. Não precisava. A Joyce Byers é tão mais interessante do que isso. Não compensa. Botar ela pra matar o vilão depois de uma frase de efeito genérica não compensa como subutilizaram a Winona Ryder. E falando em Joyce Byers, vamos falar do filho dela? O Will foi muito legal na primeira parte. Eu acho que ele foi uma ótima surpresa, já que nas 2 temporadas anteriores ele estava extremamente figurante, pobrezinho. E eu gosto do arco inteiro. Eu só tenho problemas com a cena dele se assumindo. Não pelo conteúdo, né? Não pelo fato dele estar se assumindo, só que eu acho que essa cena foi muito mal feita. Então vamos pensar na cena. O que leva o Will a querer se assumir é o fato de que o Vecna criou várias ilusões na cabeça dele, mostrando as pessoas que eram importantes pra ele, rejeitando ele ao descobrirem que ele é gay. Isso deixou ele com tanto medo que ele quis logo se assumir com muita urgência. Só que como a gente não vê essa cena, como a gente não vê essa ilusão que o Vecna criou pro Will, ele tem a urgência, mas a gente não. Então parece que é do nada. E ele chegar e falar assim, não, o Vecna plantou uma ilusão na minha cabeça que fez isso, isso, isso. Isso não é a mesma coisa que mostrar a cena. É a gente entender a urgência que o Will tava sentindo. Por que eles não fizeram essa cena? O Will, ele vai ter essa cena em que ele se assume. E o que leva ele a fazer isso, a urgência que ele sente, a gente não sente. Porque a gente não viu. A urgência do personagem não passa para o público. E aí agora uma polêmica. Saiu um documentário, né, mostrando o processo de criação dessa última temporada. E uma hora aparece o computador de um dos Duffer Brothers com
eles escrevendo o roteiro. E eles escreveram no Google Docs e mostrava várias outras abas abertas. Uma delas que parecia ser o ChatGPT. E aí eu fico pensando, será que eles escreveram coisas do roteiro com o ChatGPT? Que legal, né? Ganhando milhões de dólares pra escrever coisa com o ChatGPT. E eu acho que talvez uma parte desse discurso do Will se assumindo tenha sido escrito pelo ChatGPT. Porque o que acontece? Em um momento, o Will fala o seguinte: eu e meus amigos adoramos tomar milkshake no Melveld e nos perder na floresta. Só que, em Stranger Things, o Melveld é uma loja de coisas, não é um lugar que tem milkshake. E aí, isso levou as pessoas a teorizarem que, na verdade, aquilo era uma memória falsa implantada pelo Vecna, porque na época do Henry Creel, o Melveld era tipo uma lanchonete, não tinha milkshake. E aí, não foi nada disso. E aí, depois ele também fala: eu e meus amigos gostamos de nos perder na floresta. Desde quando eu gosto de se perder na floresta? Se perder na floresta foi a pior coisa que já aconteceu com ele. É um discurso genérico, no final das contas. É um discurso que parece que foi uma inteligência artificial que misturou coisas sobre a série, porque é isso que a inteligência artificial faz, né? Ela dá uma misturada em coisas que ela sabe. Então sabe que o Will está associado a se perder na floresta e que existe um lugar que tem milkshake, talvez, ali na cidade. Será que parte desse discurso não foi escrito com inteligência artificial? Porque não faz sentido pessoas que conhecem a história colocarem pro Will falar que gosta de se perder na floresta. E eu entendo o discurso dele ser longo. Ele precisa realmente tomar o seu tempo, porque o tempo todo ele quer reiterar como ele não é diferente dos amigos dele. Como o fato dele gostar de meninos não faz ele diferente dos amigos dele, que ele ainda gosta das mesmas coisas, ele ainda se sente igual, ele ainda é como eles. Porém, o problema é que além da urgência não ter a conexão, os exemplos que ele dá também são genéricos, né? E aí, assim, por que ele chamou o mundo inteiro pra aquela cena? Eu não compreendo. Pra que botar o Murray, a Callie, a Vicky? Nem a Robin precisava estar lá, porque ela já sabia. Então Robin e Steve não precisava. Acho que essa cena teria sido ideal se fosse ali com os amigos dele, se fosse com os 3 meninos, mais a Eleven e a Max e a família. A Joyce e o Jonathan não precisava de mais. Colocou aquele monte de gente, botou o menino pra falar um discurso do ChatGPT por causa de uma urgência que a gente nem viu. Eu acho que essa cena podia ter sido executada muito melhor. Foi uma cena emocionante. Quando eu assisti, eu fiquei muito feliz em ver ele finalmente se abrindo sobre isso, ele sendo aceito ali. Eu acho que aquele abraço deles no final é muito legal, mas poderia ser melhor. O Mike, ele costuma me irritar, porque eu acho que quando ele está com a Eleven, ele fica muito chato. E na primeira parte da temporada, realmente, ele estava muito legal. Ele estava aquele Mike legal da primeira e da segunda temporada. Mas na segunda ele virou um inútil. Pra mim, o grande ponto forte, pra moça falar que eu não só reclamo, mas um dos grandes pontos fortes pra mim dessa quinta temporada foi o Dustin e o Steve. Eu acho que o arco todo deles foi muito legal, o arco da amizade dos dois. Eu acho que é um grande mérito dos atores também. Tem o luto do Dustin, como que eles lidam com isso e como isso fortalece a amizade deles. Eu acho que um dos grandes pontos altos do volume 2 é a resolução deles. Eles têm aquela briga. Gosto muito daquela cena, eu não gosto de ver eles brigando, mas eu gosto daquela cena porque tem tanta coisa que não é dita, mas é expressada. E depois tem aquela cena em que o Dustin salva a vida do Steve e fala: você não, por favor, todo mundo menos você. E depois eles fazem umas pazes. Então eu acho que o arco deles foi muito legal. No último episódio foi meio que deixado de lado, mas assim, já tava resolvido, então isso eu deixo pra lá. Porque as cenas deles são tão boas que dá vontade que tivesse mais. A Max, como já falei, é a minha favorita. Eu só não entendi porque ela precisava ficar todo aquele tempo presa na mente do Vecna. Era uma coisa que parecia ser importante para o plot da série. A Max ficar todo aquele tempo, né, em coma, presa na mente do Vecna, mas meio que não se pagou, né? Porque no final das contas, o motivo foi, ela ajudou a Holly e as crianças de certa forma, e aí ela de certa forma também pôde guiar a Eleven pela mente do Vecna naquele momento. Mas será que valia a pena ela ter ficado todo aquele tempo? E falando em tempo, precisava ter feito um podcast com a Holly ali na hora de chegar no portal. Eu já fiz um vídeo falando sobre como eu acho que, ok, essa cena que a Max vai voltar é uma cena que ela gera muita urgência na gente, né? Porque a gente quer que a Max volte e a gente já viu que ela poderia ter voltado antes, mas ela perdeu isso. Então é uma cena que gera urgência. E aí uma cena que o público está ali com urgência, tipo, vai logo, você bota a sua personagem pra ter um diálogo extenso, as pessoas não vão prestar atenção no diálogo, as pessoas vão ficar tipo, vai falar, ah não, mas é porque não tinha como o Vecna chegar até elas ali naquele momento por causa do negócio da caverna. Gente, em Stranger Things tudo acontece a partir da conveniência do roteiro. Se eles quisessem que o Vecna aparecesse ali, ele apareceria. Isso gera uma urgência na gente que tá assistindo. Eu tava tipo, meu Deus, cala a boca, garota, vai! Essa conversa dela com a Holly tinha que ter acontecido antes, em outros momentos. E aí nesse momento que ela chega num lugar vermelho, elas vai correndo, running up that hill, pelo amor de Deus. Essa cena, eu juro que elas estavam falando coisas lindas ali. Ai não, porque a resposta sempre esteve em você.
Eu estava tipo, anda logo! Aí a gente teve a Jonathan e a Nancy, e eu acho que aquele diálogo que eles têm ali quando eles terminam é muito bom. Eu gosto muito, eu acho que é um momento muito de sinceridade. Eu acho que fecha muito bem a relação dos dois. Só que não é um pouco patético? Quando dois personagens terminam em cena e você precisa esclarecer pro público que eles terminaram, porque não ficou claro o suficiente. Porque eu penso que se você tá conversando com uma pessoa que você tem uma relação, e vocês acham que vocês vão morrer, faz alguma diferença vocês terem terminado ou não, já que vocês vão morrer? Nenhuma, né? Então eu entendo por que eles não deixaram explícito que tinham terminado, porque isso não importa se eles iam morrer. Mas no momento que eles viveram, não sei o que poderia ter sido feito, mas eu acho um pouco patético, assim, o roteiro não ter deixado tanta margem pra dúvida. E falando em Jonathan e Nancy, pra que reviver aquele triângulo amoroso deles com o Steve? Pra quê? Esse triângulo amoroso já tinha sido resolvido, isso era águas passadas. E aí eles passam a temporada inteira nessa história, pra aí no final o Steve falar, eu sei que eu e a Nancy não temos nada a ver. Então por que vocês estavam fazendo tudo isso? Não entendi nada. Achei uma resolução ridícula. Tipo assim, bota um triângulo amoroso, mas depois no final das contas fala, não, eu sempre soube que não tinha nada a ver. Então pra quê? E agora, temos que falar da nossa querida Eleven. A vida dessa menina foi definida pelo fato dela ser um experimento do governo. Ela raramente poderia escolher qualquer coisa. Ela nem sabia que ela podia ter escolha sobre a própria vida. Se ela não estava no laboratório, ela tinha que se esconder do governo. Ela não pôde ter autonomia pra ser praticamente nada. Ela sempre teve que viver nas beiradas daquilo que falavam que ela podia ou não podia fazer. E ela nunca pôde descobrir quem ela era, além de ser o experimento número 11. Eu acho que a única cena em que a gente vê a Eleven experimentando... Ai, a luz acabou a bateria. Vocês me perdoam. A Eleven, ela nunca pôde descobrir quem ela era. Ela só ali na terceira temporada, no momento da amizade com a Meg, que ela consegue se dar esse gostinho de ser uma pessoa normal, de ser uma pessoa que descobre o que gosta, que se diverte. Ela nunca pôde ter isso. E aí ela vai lá e escolhe a própria destruição. Ela nunca teve escolha, a única escolha que ela teve foi se destruir. Que legal, hein? Que ótimo final. A única escolha da garota que nunca teve escolha foi se destruir. Que mensagem linda. Eu acho que talvez a Eleven até poderia ter morrido, mas de uma forma que não fosse tão a escolha dela. No final das contas, por que a única escolha que vocês dão pra essa personagem é essa? Quando os Duffer Brothers falaram que ela precisava morrer porque ela representava a magia da infância, eu fico, que infância? Que infância essa garota teve? Nessa temporada inteira, ela se vendo como uma máquina, ela se vendo como um robô. Eu achei uma conclusão muito feia pro arco dela. Ela tava descobrindo de uma forma tão linda quem ela era como pessoa. E eu preciso fazer um adendo, porque isso me incomodou muito. Uma coisa que atrapalhou muito a Eleven nessa última temporada, teve o roteiro que atrapalhou. Eu concordo com isso. Mas é o fato que a Millie Bobby Brown fez procedimentos estéticos. E agora vamos falar assim. As pessoas estão falando, ai gente, vocês não deviam estar comentando sobre a aparência de uma garota, lá, lá, lá. Eu não tô comentando sobre a aparência dela, porque... Primeiro, né, ela escolheu fazer procedimentos estéticos, ela não teve nenhum tipo de problema de saúde que paralisou o rosto dela, nem nada disso. Ela escolheu procedimentos estéticos que paralisam o rosto, e isso não atrapalhou ela, a aparência dela. Ela continua linda como sempre foi. Isso atrapalhou a habilidade dela como atriz. Ela, como atriz, tem uma função que é expressar emoções através do seu rosto. E quando você faz um procedimento estético no seu rosto que você paralisa os músculos, você está paralisando o seu instrumento de trabalho. Eu acho que ela podia ter esperado acabar Stranger Things pra fazer esses procedimentos, porque atrapalhou a performance dela. Eu acho que a gente pode chegar e falar, isso é antiprofissional da parte dela. E seria isso antiprofissional da parte de qualquer atriz, ator que bota um monte de botox na cara. E eu também questiono, o que leva uma menina de 21 anos a querer colocar tanto botox? Que tipo de pressão ela sentiu pra chegar na conclusão de que era necessário ela fazer tudo isso? Mas, assim... Isso também acaba sendo um problema dela. E eu acho que não vamos ficar comentando sobre a aparência dela, mas ela continua linda, como sempre foi. E se não tivesse também, tava tudo bem. Só que isso atrapalhou a performance dela como atriz. No volume 2, isso também tá muito claro. Eu acho que na finale não tá tanto, nem no volume 1. Mas no volume 2, ela não move um músculo. Ela levanta a sobrancelha e não acontece nada. E isso, se tratando de uma atriz, é um problema. E isso atrapalhou a Eleven, sim. É um problema secundário, perto de tudo que o roteiro fez com ela. Mas ainda assim atrapalhou. E eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco o ponto dessa discussão. Que não é, ai meu Deus, vocês estão comentando a aparência dela. Não, eu estou comentando o fato de que ela não consegue mexer o rosto. E que não é porque ela teve alguma questão fora do controle dela. Ela escolheu. E sendo uma atriz, eu acho uma escolha meio duvidosa. Considerando que expressar emoções através do seu rosto é uma das suas funções. E eu acho que ela expressou as emoções da Eleven de uma forma tão linda nas outras 4 temporadas que eu fico chateada de não ver isso na 5ª temporada. Mesmo que também o roteiro não estivesse ajudando muito, né? E aí, falando de Eleven, temos que falar de Kali. A diva volta apenas pra morrer e falar pra Eleven que ela devia morrer também. Ela não tem outra utilidade nessa temporada a não ser corroborar com o sacrifício da Eleven e trazer também a possibilidade de ela estar viva. A gente traz a menina das catacumbas da 2ª temporada pra isso.
Ela nem tem um arco próprio. Eu vi que tinha muita teoria que era tipo, a Kali, na verdade, ela é do mal. Na verdade, a Kali, ela que tá criando ilusões. Isso seria muito mais legal, porque daria pra ela um arco próprio, uma motivação, e não apenas ali estar como um auxiliar da Eleven. Antes que vocês me perguntem onde eu comprei essa blusa do Camp Nowhere, eu comprei na FanLab, tá? Não é uma publi, adoraria que fosse. Já que estamos aqui, tô acesa do meu lado aqui, uma vela do Mundo Invertido. Não é publi também, eu recebi, mas eu quis indicar pra vocês essa vela aqui. Ela é absurda de cheirosa. Ela é toda temática, assim, de Stranger Things. Olha a tampa dela, toda meio vibes Mundo Invertido. Ela é muito cheirosa, é de uma loja de velas que eu tenho parceria. Eu vou deixar o meu código aqui pra vocês, caso vocês queiram dar uma olhada. Porque tem outras velas de Stranger Things também. A da Eleven da Max é uma delícia. Pronto, voltei com a luz vermelha. Gostaram? Daqui a pouco essa azul acaba aqui também. Agora pro próximo ponto. Será que eles precisavam salvar o mundo? O objetivo fica muito distante. O mundo é muito grande, é muito amplo. O objetivo, se eles são mais críveis, a gente consegue se identificar com eles quando eles são menores. Na temporada 1, por exemplo, o objetivo era encontrar o Will. Na segunda temporada, era salvar o Will, mandar embora o que estava atormentando ele. Na terceira temporada, derrotar o Devorador de Mentes. Na quarta temporada, salvar as pessoas do Vecna. Aí nas quinta, salvar o mundo. Salvar o mundo é muito genérico, não conecta, a gente não tá num filme de super-herói. E o mais importante aqui é como a gente vai acreditar que o mundo tá realmente em risco quando nem os personagens da série estão. Em nenhum momento eu achei que o plano do Vecna ia dar certo. E isso deixa tudo muito mais morno. Você finge que os riscos são altos, só que eles são tão genéricos que eles ficam baixos. E aí eles não ficam incríveis. Tipo, se fosse salvar o Hawkins ou salvar um personagem específico, isso fica mais conectável. O risco parece real, o risco parece crível. Salvar o mundo é grande demais. E é muito esquisito porque em nenhum outro momento... Ai, tá com pouca bateria essa luz também. O risco pareceria real. A gente se conectaria muito mais se fosse um objetivo menor. Só que como ele é grande, abstrato demais e não tem construção suficiente pra esse objetivo ser crível. Parece que a gente viu Stranger Things virada Marvel. A Marvelificação de Stranger Things. E o epílogo? Vocês gostaram do epílogo? Eu achei aquele epílogo um grande comercial de margarina. Eu tenho um problema com o epílogo quando é tudo muito felizes para sempre. Depois de uma batalha tão morna, porque eu em nenhum momento eu realmente acreditei que os personagens estavam em risco, o legal de você ver um epílogo depois dos personagens terem sofrido tanto, tudo isso aconteceu, a gente teve essa coisa perigosa acontecendo, a gente teve essa coisa misteriosa, a gente teve essa coisa difícil acontecendo, e agora a gente vê os personagens sendo felizes e superando isso. Mas não foi o que aconteceu, porque a parte do perigo não foi assim tão incrivelmente assustadora. Uma coisa que me incomodou muito no epílogo foi a cena do Steve, da Robin, do Jonathan e da Nancy fingindo que ali era um grupo de amigos que nunca existiu. 5 temporadas dessa série, a gente nunca viu esses 4 serem um grupo de amigos. A gente viu o Jonathan e a Nancy namorarem, a gente viu a Nancy e o Steve namorarem, a gente viu o Steve e a Robin serem amigos. A gente viu o Steve e o Jonathan se odiarem, a Robin e a Nancy tem uma cena muito legal na 4ª temporada, mas assim, eles nunca foram um grupo de amigos. É só tipo, vamos dividir por idade. Por favor. Acabou. Morreram as luzes. E aí, eu acho fofo eles jogarem D&D ali no final, mas tudo foi tão morno, tão decepcionante, que quando a Max chega e fala, é só isso, então, conforto, felicidade, eu falei, é isso aí, diva. É isso aí que eu acho. Eu não acho o epílogo uma grande porcaria, eu só acho ele bem assim. E aí, a gente chega no grande problema de Stranger Things, os Duffer Brothers. Como eu falei ali, saiu um documentário, agora no dia 12 de janeiro, saiu um documentário do por trás das cenas, de como foi realmente a criação da 5ª temporada de Stranger Things. E aí a gente entende, o problema foram os Duffer Brothers. A gente vê os atores, as pessoas trabalhando ali, tipo, dando o nome, dando sangue, dando a vida pra criar aquele significado, pra criar subtexto pros personagens. E aí os divos, não, né? Eles tiveram muito problema pra escrever o último episódio. No momento, o filme tava até sendo filmado e eles não tinham finalizado o roteiro. E eles tiveram 3 anos pra pensar num final épico, né? Porque a última temporada de Stranger Things, a 4ª, saiu em 2022. Eles tiveram 3 anos. E aí o que eles nos ofereceram como series finale foi um episódio em que eles executam o plano que criaram no episódio anterior, e aí tem um epílogo clichê. Que legal levar 3 anos pra fazer isso. Como é que eles não sabiam o que ia acontecer no final? Como é que eles não sabiam pra onde tudo aquilo tava levando? É uma falta de capricho, é um descaso com a própria história. Sua fanbase vai lá, ela cria teoria, ela analisa os personagens com tanto amor, se conecta tão profundamente com a história que você criou, isso merece ser honrado. E aí você não honra essa fanbase. Você vai lá e faz um final morno e as pessoas olham e pensam, nossa, mas todas aquelas teorias que eu vi na internet, todas aquelas análises, elas eram muito melhores. E no final das contas, várias coisas que pareciam sinais são só coincidências. Não é ridículo isso? São furos que as pessoas falam, não, isso não é um furo, isso é um sinal. E aí ele é só um furo mesmo, é só uma coincidência. Eles falam no documentário que eles queriam mais dirigir do que escrever, e eu penso, então por quê? Por que não foram só dirigir e deixaram outras pessoas escreverem? E aí existe toda a teoria Divorcegate. Um dos dois, eu acho que é o Ross Duffer, durante todo Stranger Things,
Ele foi casado com uma mulher que eu não lembro o nome, eu vou colocar aqui na tela. Eles se separaram na época que o volume 2 começou a ser escrito ali, ou entre o volume 1 e o volume 2. Talvez essa mulher fosse o grande cérebro por trás de Stranger Things. Talvez todas as coisas interessantes e instigantes que a gente gostava em Stranger Things saísse da cabeça dela. Eu não duvido mesmo. Eu acho essa teoria muito possível. Não pesquisei muito sobre ela, mas toda vez que me aparece eu penso, acho que é isso aí mesmo. Porque assim, tinha tanta possibilidade incrível pra quinta temporada, tinha tanta coisa legal que dava pra fazer, tendo uma quantidade de personagens tão interessante como se tinha, tendo um mundo tão legal, tendo um vilão com um poder tão interessante, tanta coisa legal que dava pra fazer. Eles vão lá e fazem uma conclusão extremamente morna. Isso é muito decepcionante, porque podia ser tão melhor. Eu acho que é isso que me pega mais. Podia ser tão bom, podia ser muito melhor do que foi. Tipo assim, eu não queria que as teorias realmente acontecessem, eu não tava pedindo por muito. Eu só gostaria que o final fosse intrigante e instigante como essas teorias, como as outras temporadas. Eu não queria que ela fosse além do que as outras temporadas foram. E aí, mas o que aconteceu foi, eles inutilizaram o vilão, resolveram todos os plots que eles abriram de forma conveniente, de forma clichê. Todos esses mistérios que parecia que eles tinham sido cuidadosamente plantados desde o começo, na verdade eram coincidências, eram furos. Que vergonha! Tudo sempre pareceu estar tão conectado, mas no final não tava, né? Claro que deve ser muito difícil você escrever um final de uma história tão épica. Mas essa dificuldade que eles tiveram pra escrever o quinto mostra pra mim como eles não tinham um plano de como fechar essa história. Eles só foram abrindo as histórias, foram abrindo os pontos de enredo e não se preocuparam em fechar a maioria. E a questão sobrenatural de Stranger Things sempre foi muito forte. O sobrenatural, o mistério, eles eram muito fortes durante todas as temporadas. Vocês sentiram medo na quinta temporada? Eu só senti medo que fosse ser ruim assim mesmo. Enquanto o sobrenatural, ele envolvia nas outras temporadas, né, algo emocional dos personagens, ele estava conectado à emoção dos personagens, na quinta temporada o sobrenatural ele serve como desculpa pra ter cena de ação, pra ter explicações exageradas e repetitivas. É aquele negócio que eles fazem o tempo todo. Ah, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Imagine se o sobrenatural, ele costumava servir de formas tão interessantes de Stranger Things, e nesse foi tipo, ah não, é pra gente matar alguma coisa aqui. Ah não, é pra gente fazer uma explicação. Então a gente passa 5 temporadas acompanhando uma história pra surgir de repente um monstro de CGI que é derrotado em minutos e a gente nem conhece a origem dele. Um monstro de CGI que tinha aparecido pela última vez no final da terceira temporada. Ele simplesmente aparece de novo na quinta, oi! E daí matam ele. E a gente vê um roteiro todo criado a partir da covardia e da conveniência. Claro, a gente teve essa revelação recentemente que a Netflix exige em contrato que os filmes tenham diálogos que expliquem o que tá acontecendo mais de uma vez, porque as pessoas estão no celular e não prestam atenção na tela. Isso poderia justificar o roteiro ser expositivo, o plano sendo explicado sempre daquele mesmo jeito, com aquela lenga-lenga. Só que não justifica o fato dos Duffer Brothers simplesmente não terem plano de como terminar a série deles. Eles finalizam de uma forma mais ou menos, eles não fecham pontas soltas, eles não concluem o arco de muitos personagens de uma forma satisfatória, não tem reviravolta, não tem revelação nenhuma. Claro que essa cláusula no contrato da Netflix deve ter atrapalhado, se realmente tiver em Stranger Things, não justifica, né, eles terem fechado de uma forma tão mais ou menos. E eu já falei várias vezes, pega a finale da quinta temporada e compara com a finale das outras, não chega nem perto. E no final das contas, onde deu errado Stranger Things? Não foi falta de dinheiro, não foi falta de tempo, foi falta de capricho, foi falta de cuidado com a própria história e com as pessoas que veem tanto significado nisso. Porque quando uma história que você cria, ela acaba se tornando tão grande para as pessoas, ela realmente ganha vida própria. E há algo especial nisso. E é muito ruim quando isso não é honrado. É uma falta de respeito com todo mundo que você cativou, quando você faz a coisa de qualquer jeito. E não é sobre fazer fanservice. Não é pra você dar pros fãs o que eles querem. Ah, e os fãs querem que o Ed volte. Ah, e os fãs querem que blá blá blá. Não é sobre dar pros fãs o que eles querem, como fatos na história. É sobre dar pros fãs o que eles esperam, que é qualidade, que é capricho. E a sensação que eu tenho assistindo esse final e depois vendo aquele documentário é que por parte dos Duffer Brothers, o final foi feito de qualquer jeito. Eles simplesmente não estavam conseguindo escrever e escreveram o que deu pra fazer. E pra uma série desse tamanho, não dava pra ter sido assim. Eles tinham que ter tido um plano bem maior pro último episódio não ter deixado assim, eles ali escrevendo às pressas. Porque 3 anos eles tiveram, né? Eu acredito que talvez no futuro, quando eu for maratonar Stranger Things de novo, quando eu for assistir a série inteira de novo, talvez a quinta temporada não pareça tão ruim, porque vai ter todas as outras. Ao assistir tudo, talvez tudo pareça uma obra legal. Mas só assistindo a quinta temporada isoladamente, era uma grande expectativa e, tipo, eu esperava realmente que fosse me surpreender, mas não foi. Não se compara à expectativa que criou a partir da qualidade das outras temporadas. E eu não acho que o problema tá em quem teve a expectativa de que seria muito bom, porque o motivo pra ter essa expectativa a gente tinha. E é isso, me contem aqui o que vocês acharam do final de Stranger Things, lembrem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.